Vocês pediram. Meus caros, vocês pediram e chegamos aqui no nosso vídeo bônus. Você imaginava que dessa jornada toda? Barones, a gente fala, hein, Baroni? A gente fala pra caramba, foi muito gostoso esses três isso. programas, muito gostoso. E esse quarto, vamos acabar de fora. Mas tem um monte de coisa que você não deixava falar, então vou falar agora. Ele não deixa. Não, mas eu vou deixar porque vai ter muito programa pela frente. Tenho certeza que esse papo reto com o Angulo aqui vai perpetuar no canal, tá Vai ser bom? legal, uma coisa diferente. Hoje nós vamos falar sobre três pessoas, três perfis, três comportamentos do investidor de fundo imobiliário. Alguns deles merecem um pouquinho de atenção, outros talvez possam ser um caminho mais adequado, enfim, vamos entender um pouco. Então, eu vou te falar o que é o três, mas quem sabe aparece mais aqui no meio do papo. Vamos começar por aquele investidor meio que eu diria assim, invigilante ou displicente, aquele que ele começa ali a formar um patrimônio, começa a ver aquela renda cair na conta todo mês, ele começa a gostar dessa história, mas começa a achar que ele é um grande investidor imobiliário do Brasil, e de repente ele começa a gastar mais do que a renda do que ele deveria, e ele desregula o padrão de vida dele. Quem é esse investidor? Assim, é uma pena, é uma coisa que é muito nossa do ser humano, né? A gente começa a ver um pouquinho de dinheiro, a gente já se acha. Haja vista no início dos nossos programas que eu falei que eu ganhei dinheiro e caí num golpe, lembra? Assim, lembro. Então, o meu golpe, o meu golpe de perder um terço de tudo que eu tinha, achava que os outros estavam trabalhando por mim, é o que esse cara está acontecendo com ele. Ele começou a investir, começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, e ele cai no golpe de, da soberba do dinheiro. Ele não pode cair no papo de dinheiro. O dinheiro, ele é teu escravo. Você que manda nele. Eu tenho uma brincadeira que eu faço todo ano, eu boto uma nota de R$ 50 no final do ano, na frente e falo, eu sou teu dono, não você é o meu dono. Isso é uma brincadeira que você tem que fazer até um, um ensaio para si mesmo. Então, esse investidor, ele começou a fazer, ele começou a achar que ele entende de tudo. Eu também tenho essas que começo a mexer, também às vezes acho que eu entendo de tudo. E começa a ganhar um pouco de dinheiro e começa a ter um nível de vida que não é o nível de vida que ele tinha. Para quê? Não é compatível, né? Não é compatível, porque se ele está ganhando dinheiro, ele tem que começar a fazer a escadinha dele. Ele tem que começar a construir o patrimônio dele. Então, esse investidor, é muito comum isso, hein? Esse é um cara que, de repente, E ele quando ele se pega uma onda boa do mercado, é aí que ele se acha. daí ele vai lá pagar pizza pra todo mundo, churrasco é por minha conta, tudo bem. Mas eu acho que tem que ter um pezinho. Eu, na minha vida, Baroni, sempre vivi um pouquinho abaixo do que eu tô ganhando. Isso vale para o investidor que começou a ganhar a cotinha, começou a ganhar a rendinha, ou começou a ganhar, mesmo em ações que ele investiu. Tem que ter respeito pelo dinheiro. Então, esse investidor, ele é incauto, ele não tem respeito pelo dinheiro. Respeito pelo dinheiro é muito importante. Não é que o dinheiro é nem um deus, nada. É respeito para você saber que amanhã você não se frustra porque aquilo que você achava que você tinha um. Mas é muito comum o cara começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, não só de investimento. O cara é promovido na empresa. Agora eu virei gerente regional. Papapá, papá. Ele muda a criança de escola, ou ele troca o carro da mulher, ou ele compra um relógio bacana. Desnecessário, não precisava. Dá para ficar mais um ano nessa escola? Dá, a escola é boa. Dá para ficar com esse cara mais 2, 3 anos? Dá. Então, esse tipo de coisa, porque se você junta um pouquinho mais, vai te dar muito mais força para você ir para frente. Você não já ganha, já quer gastar? Não dá. Então, esse investidor, esse perfil de investidor que você colocou, é o mais comum. Não é o reclamão ainda. Você falou que vai falar do reclamão, não é do reclamão, mas esse é o investidor que eu acho que ele é um privilegiado que ele conseguiu ganhar dinheiro. Junta, agrega, multiplica, faz com que as cotinhas ou as ações ou o CDI para o mês seguinte. Não sai já achando que você é o dono da É, cocada fresca. você disse aí, né, o reclamão, mas eu diria que é aquele que ele tá assim, ele tem um nível de insatisfação recorrente, permanente. Então, assim, sempre ele acha, ele é quase assim, ele vive quase que num ambiente meio que conspiratório. Ele acha que os gestores estão tomando suas decisões pensando somente no próprio patrimônio da gestão. Ele acha que sempre o governo quer, de alguma forma, influenciar alguma coisa no investimento dele. Ele sempre acha que o banco está querendo levar alguma vantagem em cima dele. Ele sempre acha que ele não deve investir aquilo ali porque o professor, o analista, quem escreve, quem fala sobre o produto tem um interesse próprio e não tem. Então ele sempre está achando que alguém está querendo de alguma forma prejudicá-lo. Então ele investe sempre preocupado, angustiado, infeliz, conspiratoriamente, achando que sempre tudo está querendo tomar alguma coisa dele e mal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse investidor também. Esse investidor tem que olhar a vida dele.
não só o investimento. Como é que está a vida dele pessoal? Verdade, Às ele vezes tem diz que mais dele do que claro, às vezes se ele está bem casado, se ele está feliz com o emprego, por exemplo, se tem um emprego, uma coisa que eu falo para todo mundo, falo quem trabalha comigo, para quem trabalha numa empresa, é muito importante o seu chefe ser teu amigo. Primeiro você achar que ele é competente, você ir trabalhar admirando aquilo ali. A felicidade do dia a dia, para mim, é uma coisa muito importante, Baroni. Você sair de casa, acordar e falar, ai, que gostoso, vou trabalhar. Ou então, puta, graças a Deus é sexta-feira. Claro, é uma delícia sexta-feira eu saber que eu vou pegar meu carro, vou para casa de campo. Mas lógico, eu gosto disso. Mas sofrer porque é uma segunda-feira, então você está no caminho errado. Então, talvez você tenha um tipo de vida. Você tem que mudar para montanha, plantar teu alface, fazer tua criação de frango, entendeu? E tem um outro tipo de vida. Agora, se você optou viver na cidade, querer ter um carro bacana, querer uma pizzaria bacana do outro lado da rua que você pode pagar, então você optou por essa sociedade, viva esse momento, viva isto. Uhum. E para ter isso, você tem que se adaptar ao sistema. E não é que você tem que se adaptar de uma certa forma, aceitar tudo de olhos fechados. Você tem que começar a ter escolhas boas para você. Porque o amargor, a coisa amarga da pessoa, não é só no investimento. Se você vê aquele cara que faz uma observação, eu tenho tido, graças a Deus, eu estou continuando a falar e passar um pouco da minha experiência. Eu não precisaria estar aqui, Baroni. Eu estou aqui porque eu estou amando passar anos, 40 anos de experiência, dividir com essas pessoas, deixar eles entrarem na minha sala e dividir comigo essa minha experiência. Para mim está sendo um néctar, de verdade. Eu estou me sentindo assim, poder um cara do seu nível poder me dar atenção, quer dizer, imagina que coisa Imagino, importante, não? imagino. Verdade, essa coisa de estar curtindo isso, se você não levar isso um pouco para tua vida, você não vai ser, até no investimento. Então, o cara que chega lá reclama, eu acabei de fazer um programa só sobre tijolo, de repente ele faz todo um comentário sobre papel. Fiquei falando só sobre tijolo, ele vem comentar sobre papel. Ele não entendeu o programa ou ele estava querendo reclamar de alguma coisa. Faz uma autoanálise. Às vezes não é nem culpa dele, ele está chateado com alguma coisa, uma situação difícil de vida. Eu também tenho situações difíceis de vida. Eu passei por momentos terríveis, Baroni, terríveis. Eu perdi um irmão com 34 anos, eu tinha 29. Eu não tenho que culpar os outros por isso. As coisas acontecem na vida das pessoas. A vida não é fácil. Então, eu estou sendo assim drástico em falar do investidor que está reclamão, mas ele tem que pensar um pouquinho antes às vezes ele tem razão de estar reclamando mesmo. Não é que ele não tenha. Uhum. Não é que todo gestor é santo. Não, tem que. Às vezes vale a pena o que ele está reclamando. Mas, antes de mais nada, esse mundo de investimento, primeiro é uma coisa de você entrar acreditando no que está fazendo. Segundo, gostando do que está fazendo. E, de preferência, escolher um setor que você curta. Esse nosso setor de fundo imobiliário é muito divertido. Uhum. Não existe setor de investimento com essa comunicabilidade, com essa comunicação que Essa tem uma tangibilidade, né? tangibilidade que É, você fala. Você tem umas palavras boas, é. tangibilidade. Uhum. Eu acho que não tem. Tem fóruns de ação, mas são muito complicados, são complexos. É. Tem fóruns sobre debentures. Eu participo do que eu gosto. Eu gosto pra caramba de debenture, tô começando a entrar em agro pra caramba. Então eu gosto de tudo, mas esse setor de fundo imobiliário com pessoas, esses influencers que apareceram, esses opinadores, é muito legal. Você entra na sala de visita deles, entra na sua, é divertido. Então, já é um lugarzinho mais gostoso para você poder ficar feliz. Então, isso eu diria, esse segundo, a segunda categoria, olha um pouquinho para o teu redor e vê se por acaso é isso, ou se tem alguma coisa mais amarga na tua vida acontecendo. Isso eu diria esse segundo. Não, eu acho que sim, é sempre importante a gente ouvir e respeitar a opinião de todos, Claro. mas ela tem que sempre ser, balanceada, né, bem medida, na medida certa, né, e saber realmente entender aquilo que é estrutural e aquilo que é factual. Às vezes é um fato específico que realmente incomoda, e alguma coisa faz parte daquela estrutura. Então, a partir do momento que você tomou a decisão de fazer um determinado tipo de investimento, estruturalmente ele é daquela forma. Então, por exemplo, o fundo imobiliário eu não gosto porque ele distribui 95% do resultado e ele não cresce como uma ação. Bom, isso não é uma reclamação na minha visão factual, ela é estrutural, a estrutura é assim, então aquilo aí entra o que você falou, será que vale a pena, eu quero investir? Porque o conceito é outro, o objetivo é outro, né, a medida é outra. Mas agora eu quero ouvir o terceiro, que é aquele investidor que se diz, não, eu sou um investidor de longo prazo, eu compro, nem olho lá direito, eu esqueço aquela coisa toda, e ele vai comprando, vai acumulando cota e não acompanha nada, quando você vê, está com uma carteira que não tem nenhuma identidade, mas ele está na intenção, ele está na boa intenção. Ele está pensando bem, ele não está olhando o tempo todo lá no celular, variando a cota, ele está tranquilo e fazendo certinho. Mas ele também não tem a diligência de acompanhar alguma coisa, de estar por dentro de alguma coisa. O que você acha deste perfil? Não, por exemplo, Barão, você falou de valor de mercado. Para mim,
Tijolo tem que ser VM sobre VP, valor de mercado, valor patrimonial, diferente de papel. Papel você pode falar P sobre VP, ação, P sobre VP, preço do papel, valor patrimonial. Imóvel, VM sobre VP, ok? Vamos Ok. falar, posso usar essa linguagem? Pode. Você falou do investidor que você acha que ele é um pouco displicente. Ele não é displicente, ele não tem tempo, né? Então ele vai comprando meio na loucura e coloca para dentro os papéis e de repente ele não tem uma diligência. Mas aí que eu vejo, a gente estava falando um pouco no intervalo, você me comentou que vocês têm uma carteira recomendada ou um acompanhamento semestral, como se fosse ir ao médico todos os semestres ou uma vez por ano, preferencialmente semestralmente ou trimestralmente, para fazer exame de sangue, para fazer outros exames. É a mesma coisa no que vocês fazem de acompanhamento, que eu acho bem legal. Principalmente no investidor menor ou aquele que é um profissional, o cara é professor, o cara é médico, não tem tempo para as coisas. É legal ter esse acompanhamento e por isso que vocês existem para isso, é muito legal poder fazer esse tipo de acompanhamento semestral. Isso é básico. Mas, esse cara que fez isso, ainda eu acho que ele é um pouquinho melhor do que aquele que não fez nada. Esse ainda Uhum. ele fez o patrimônio, mas eu acho que ele largar e depois reclamar que alguma coisa aconteceu e não ver o que não ver o que está acontecendo, isso é muito perigoso. É perigoso para tudo. É perigoso no teu casamento. Uhum. Você não chegar em casa de vez em quando com uma florzinha, ou dar um brinquedinho pro seu filho, ou fazer um carinho no seu cachorro, de repente ele te morde porque não te conhece mais, né? Então eu acho que isso vale para tudo. Deixar a coisa displicente jogada, não. Ou vale para o exame médico, que você deixa passar 2 anos quando você vê se está com uma coisa grave. Uhum. Mesma coisa, imóvel. Meus imóveis, eu estou constantemente indo nos imóveis, entrando, visitando, para ver o barulho da fábrica, para ver o barulho do restaurante, para ver se o cara está animado. Constantemente eu visito os imóveis para fazer isso. E a mesma coisa eu faço com meus fundos imobiliários. Eu constantemente estou ouvindo o programa do Barone, o programa do Umbra. Eu estou sempre vendo. Às vezes eu não tenho tempo, vou no carro ouvindo, só ouvindo. Uhum. Só de você ouvir, é muito simples. Esse nosso meio de fundo imobiliário, você nota quando aparece uma notícia ruim. Então você não precisa nem estar. Se você puder fazer um acompanhamento mínimo, se você ouvir um pouquinho o que acontece, Uhum. aquela análise que você faz de sexta-feira, aquilo ali só, aqueles 30 minutos, 60 minutos, se o cara só ouvir aquilo já tá bom. Porque alguma coisa estranha que aparece, você vai falar, pô, tá vendo acontecer Uhum. isso. Já tá bom. Deixar não vai dar valsa? Não deixa. Não é bom. É menos perigoso que mercado de ação, menos perigoso que outras coisas, mas não deixa displicente. Porque depois acontece alguma coisa, você vai reclamar. Eu acho que esse acompanhamento que você faz, Barone, é quase que uma coisa, quase que Eu, um acompanhamento de um padre, sabe? Acho que é importante fazer isso. eu acho que tem que ser uma. Vou usar um termo que eu chamo de curadoria. Tudo que você decide ter na sua vida, você tem que ter algum grau de curadoria, né? E a partir do momento que você se fala assim, não, eu quero aprender a investir, eu quero investir no mercado, né? É uma curadoria que você vai ter que ter também. Agora, claro, eu até falo, um investidor de fundos imobiliários, de ações, ele não precisa ser um ultra especialista para chegar numa tecnicidade muito lá no, não. Mas ele também não pode ficar muito alheio àquilo que é o produto, porque pode gerar frustração, pode gerar talvez uma má aplicação dos próprios recursos, ele poderia estar aplicando de uma maneira melhor. E afinal de contas, ele está dedicando toda a vida dele para ir formando esse patrimônio. Ele é um engenheiro, um arquiteto, um médico, um advogado, e está lá trabalhando e montando a carteira dele de uma maneira bem intencionada, mas às vezes sem esse grau de curadoria. Eu vou te contar um paralelo na minha vida como grande empresário. Sim, eu tenho algumas empresas, tá? Eu tenho empresa que é dona de prédio inteiro, tenho um business park, tenho empresa que é dona de imóveis de rua. Negócio bem estruturado. Quando eu entrei em fundos imobiliários, na minha cabeça, eu quis criar uma empresa do tamanho que fosse hoje uma empresa, numa das minhas empresas, ao longo desses últimos 4, 5 anos. Então fui entrando em fundos imobiliários, ainda que levando críticas pra caramba de grandes investidores, não, vamos fazer um prédio. Mas vira e mexe, me liga lá do Banco BTG, me liga lá, vamos fazer, vamos incorporar, não, eu tenho esse mês eu vou comprar cota de fundo, esse mês eu compro cota de fundo. E eu quis montar uma empresa, é uma empresa que não é tudo da pessoa física, que você não pode botar numa empresa, mas que tivesse um olhar para aquilo ali muito técnico, né? Para aquele nosso negócio. Então, desde ter uma carteira de 30 mil reais ou ter uma carteira de milhões de reais, a visão é a mesma. E ao longo desse período, até um dado momento, eu tive uma certa displicência, porque eu não podia largar meu negócio, como eu não Uhum. largo. Então, às vezes a coisa cresceu. Hoje eu fiz um esqueminha lá de planilhas, tudo mais, e a coisa funciona bem. Uhum. É uma carteira enorme, mas funciona direitinho. Isso é fácil de fazer. Então esse cara, esse investidor que ele vai perder um pouquinho,
é gostoso, sabe por quê? Você sai um pouquinho Da só sua rotina, do né? seu consultório, É. ou do seu trabalho como Uber, ou da sua fabricação de bolo no final de semana. É tão gostoso, você vê é uma outra galera. Envolvente, Não, né? é envolvente pra caramba, né? Então você vê, os fóruns são interessantes. Então, eu diria pra você, ou não entra, ou se você entrar, não controlar, não reclama. Agora, se você não quiser tudo isso, participa um pouquinho, porque é divertido. É mesmo divertido. E tem muita informação. Do setor do mercado financeiro, eu diria para você que talvez o mais democrático, mais informativo, porque mexe com uma coisa que é o quê, ó? É isso aqui, ó. É o prédio, entendeu? Mexe com o prédio. Todo mundo tem prédio, todo mundo mora numa casa. Pelo menos no final do dia ele tem que ir para uma coberturinha para dormir. Então, como mexe com uma coisa que é de todo mundo, acompanha um pouco isso de perto. É como você faz com o teu casamento, como você faz com a tua empresinha, ou como você faz com o teu carro. O pessoal não gosta de carro? Isso, Manter o tem que carro. cuidar. Tem que botar o óleo, trocar o óleo do carro, Tem né? que ter uma curadoria, né? Trocar o óleo do carro. Tem que ter. E se tiver pessoas que nem você que pode acompanhar e que. Você falou que de vez em quando até você fala diretamente com o investidor. Várias vezes. Né? Você liga, o Muito, cara liga pra você, vê muito. que o cara tá com uma dor muito grande, você não Muito, aguenta, você não muito. consegue dormir sem ligar pro cara. Isso faz parte da minha rotina, assim, quando a gente vê que é uma dúvida recorrente, a gente responde direto ali, faz o plantão, mas às vezes você sente uma dúvida, eu já recebi e-mails muito grandes e você perceber que a pessoa realmente estava colocando de uma maneira genuína, uma coisa bem fundamentada, e aquela dor, a gente realmente tem que dar essa atenção. Eu faço isso até hoje de maneira muito recorrente, mas muito recorrente mesmo. Então, eu falo que uma pessoa que parou e teve hoje a paciência, o zelo de escrever um e-mail grande nos dias de hoje, Sim. é uma pessoa que, por esse fato, já merece algum grau de atenção. Claro, ele tá com uma dor muito profunda e você tem que dar um carinho especial, botar no colo, falar, vem aqui, meu filho, o que tá acontecendo? É isso. É basicamente, e às vezes, às vezes a maneira nossa de falar, como a gente está muito nesse ambiente, ele passa a ter um prisma diferente, ele passa a ter uma visão, um prisma diferente. E aí aquilo ali conforta, dá mais segurança, dá mais conforto, dá mais clareza e entendimento. Porque eu acho que todo investidor, ele não deve investir em alguma coisa por isso ou por aquele motivo. Ele deve entender que aquela estratégia, aquela tese está aplicada a ele. É uma coisa que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta o Baroni falou que eu tenho que investir em fundo imobiliário, nesse ou naquele. Não, tem que ser de dentro para fora. Aí depois que ele se convenceu e que ele entendeu de dentro para fora, ele pode ouvir o Baroni, fulano, beltrano, ciclano, que aí sim ele vai aprimorar e vai refinar aquilo ali. Se eu pudesse fazer um closing para essa nossa conversa, né, um fechamento para isso, eu diria o seguinte, que às vezes as pessoas acham que sabem demais. Então, por exemplo, concentrar num único fundo, nós estávamos falando um pouco antes sobre um fundo X de papel que você falou. Tá pagando muito, o cara concentra tudo naquilo. Você apostar numa coisa só é muito perigosa. A diversificação é muito importante. Se você puder ter acompanhamento de uma casa que nem a tua, que faz acompanhamento sério, você não. Até que você nem analisa papéis da tua casa. Você não analisa. Você faz um Chinese Wall. Isso é uma coisa muito bonita, muito legal. Você não fala do Snell, dos Nugget, você não fala dos fundos. Isso é legal. Isso mostra a independência da tua parte. Então, dá para acreditar. Tem pessoas incríveis aconselhadores que acompanham, e aposta direcionada grande num único cavalo é muito perigoso. É muito perigoso concentração em qualquer coisa. Às vezes o cara quer fazer, acha que acertou e tem a dica do churrasco de final de semana, acertei. É complicado, pode até acertar, tomara que ele acerte. Mas a regra normal não é isso, entendeu? É eu que lá atrás escrevi o meu golpe, não. Por falar em churrasco, você topa almoçar comigo hoje? Só se eu puder levar a Ariane. É isso. Obrigado, viu? Turma, Obrigado por esse espaço. é Tô achando isso. que eu vou voltar mais vezes. Posso? Vou pensar. Tá bom. Claro que pode voltar. Pessoal, olha, eu vou fazer uma proposta ao vivo, que assim, ao vivo, quase ao vivo, né, Caio? Tá gravando aqui, mas a gente vai subir o vídeo logo. Estou convidando o Cisne aqui, direto na câmera aqui, para ele fazer esse papo reto com o Angulo. Mas eu tenho tanta confiança que a gente pode fazer uma coisa muito legal, que eu vou entregar a chave virtualmente aqui do nosso canal. Se algum dia o Cisne quiser fazer um programa direto aqui, falando do jeito que ele quiser, o que ele quiser, é só pegar a senha aqui com o Caio aqui das publicações aqui da plataforma, ele vai ligar lá da casa dele, vai lá do apartamento dele, do ambiente que ele quiser, e ele pode falar com vocês na hora que quiser. Então eu realmente quero dizer que eu tenho um Muito novo obrigado. amigo, e ter um novo amigo é realmente se entregar de corpo e alma, é realmente fazer com que as coisas Que fiquem orgulho, hein? intensas. Acho que eu vou Então, vender a Suno. se algum dia
Se algum dia o Sidney quiser e puder e tiver esse espacinho, ele pode ter certeza que o canal está totalmente disponível. Então, estou fazendo esse compromisso com vocês aqui, justamente para que ele possa dividir e multiplicar ao mesmo tempo. Porque quando você divide o seu conhecimento, você multiplica amizades, você multiplica essa fraternidade, que às vezes são valores que faltam um pouquinho, mas que a gente sempre tem que resgatá-los. Então, tá Olha, mais do que muito convidado. obrigado, Porque porque a gente assim. fala isso nos bastidores, é uma coisa. Eu tô falando direto aqui Não, com o aí meu você público, tá dizer falando que muito do tá bom. coração, e eu sou uma pessoa assim que, ao mesmo tempo que eu sou muito aberto, falante, eu sou muito restrito, sabe? Eu muito Se algum restrito. dia você falar, Baroni, acordei hoje aqui, tive uma inspiração legal, tudo, não precisa ser só uma entrevista. Você vai ter o contato com o Caio, Mas a ele gente te não tá tendo passa, entrevista, estamos você... tendo bate-papo. Exato, um bate-papo, mas assim, você vai poder ter total liberdade de Tá ligar a bom. sua câmera de Muito, onde você muito estiver, obrigado. e você vai chegar lá e vai falar assim, Baroni, hoje eu tive vontade de falar disso, eu tive uma experiência ontem num almoço, num jantar, e eu quero compartilhar com... Aí você não precisa nem falar com o seu público, você vai aprender a falar com o nosso público. Eita, né? Tá bom, obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, muito. Gente, tchau, tchau. Até a próxima.